Caio, tomado pela raiva e pela emoção, revela à família reunida que Daniel está em um relacionamento com Aline e que ele não é filho biológico de Antônio. Essas revelações causam um grande impacto, deixando todos chocados e gerando um clima de tensão. Daniel, transtornado com as revelações e lutando contra suas emoções, sai dirigindo apressadamente. Luigi e Petra, preocupados com seu estado emocional, decidem segui-lo de carro para garantir sua segurança. No entanto, durante o percurso, Daniel acaba sofrendo um acidente de carro. O acidente deixa todos desesperados e em choque. Luigi e Petra chegam ao local do acidente e prestam os primeiros socorros a Daniel enquanto aguardam a chegada da ambulância. Enquanto isso, Antônio se sente profundamente enganado por Irene, sua esposa. Ele confronta Irene sobre as revelações de Caio e a acusa de ter escondido a verdade dele durante todo o relacionamento. Antônio se sente traído e enganado, questionando a sinceridade de seus sentimentos por Irene. Irene, sentindo-se acuada e culpada, volta-se contra Caio e o acusa de ser responsável pelo acidente de Daniel. Ela alega que as revelações e a confusão emocional causada por Caio contribuíram para o estado emocional instável de Daniel e, consequentemente, para o acidente. Caio, abalado pelas acusações e sentindo-se culpado, confronta Aline sobre o relacionamento com Daniel. Ele alega que Daniel a enganou, escondendo a verdade sobre seu envolvimento com Aline e sua identidade familiar. Caio fica confuso e magoado, questionando as intenções de Daniel e suas próprias emoções em relação a Aline. Enquanto os eventos se desenrolam, Petra, influenciada pela pressão e acreditando que poderia ajudar Daniel, decide pegar alguns medicamentos do hospital sem autorização. Antônio, abalado pelas revelações e pelos acontecimentos recentes, pede a Aline que se afaste do hospital. Ele acredita que a presença de Aline pode causar mais problemas e perturbações emocionais no ambiente hospitalar. Aline, preocupada com o estado de Daniel, implora a Caio que lhe mande notícias sobre sua condição. Ela deseja estar atualizada sobre a saúde de Daniel e está disposta a fazer o que for necessário para ajudá-lo durante sua recuperação. Antes de morrer devido aos ferimentos do acidente, Daniel consegue ter uma conversa emocional com Irene. Ele confessa seu amor por ela e expressa seu pesar por todas as complicações que sua relação trouxe. Daniel busca o perdão de Irene e tenta transmitir seus verdadeiros sentimentos antes de partir. Irene, cheia de dor e luto, acusa Caio de ser responsável pela morte de Daniel. Ela culpa Caio por suas revelações e por todas as consequências trágicas que se seguiram. A acusação de Irene coloca Caio em um estado de profunda culpa e desespero. Caio revela à família que Daniel está com Aline e que o advogado não é filho de Antônio. Daniel fica transtornado com as revelações e sai de carro. Luigi e Petra vão atrás de Daniel. Daniel sofre um acidente. Antônio se sente enganado por Irene. Irene acusa Caio de ser culpado pelo acidente com Daniel. Caio diz a Aline que Daniel a enganou. Petra pega medicamentos do hospital. Antônio pede a Aline que saia do hospital. Aline pede a Caio para lhe mandar notícias de Daniel. Antes de morrer, Daniel diz a Irene que a ama. Irene acusa Caio de assassino. Caio, tomado pela raiva e pela emoção, revela à família reunida que Daniel está em um relacionamento com Aline e que ele não é filho biológico de Antônio. Essas revelações causam um grande impacto, deixando todos chocados e gerando um clima de tensão. Daniel, transtornado com as revelações e lutando contra suas emoções, sai dirigindo apressadamente. Luigi e Petra, preocupados com seu estado emocional,
decidem segui-lo de carro para garantir sua segurança. No entanto, durante o percurso, Daniel acaba sofrendo um acidente de carro. O acidente deixa todos desesperados e em choque. Luigi e Petra chegam ao local do acidente e prestam os primeiros socorros a Daniel enquanto aguardam a chegada da ambulância. Enquanto isso, Antônio se sente profundamente enganado por Irene, sua esposa. Ele confronta Irene sobre as revelações de Caio e a acusa de ter escondido a verdade dele durante todo o relacionamento. Antônio se sente traído e enganado, questionando a sinceridade de seus sentimentos por Irene. Irene, sentindo-se acuada e culpada, volta-se contra Caio e o acusa de ser responsável pelo acidente de Daniel. Ela alega que as revelações e a confusão emocional causada por Caio contribuíram para o estado emocional instável de Daniel e, consequentemente, para o acidente. Caio, abalado pelas acusações e sentindo-se culpado, confronta Aline sobre o relacionamento com Daniel. Ele alega que Daniel a enganou, escondendo a verdade sobre seu envolvimento com Aline e sua identidade familiar. Caio fica confuso e magoado, questionando as intenções de Daniel e suas próprias emoções em relação a Aline. Enquanto os eventos se desenrolam, Petra, influenciada pela pressão e acreditando que poderia ajudar Daniel, decide pegar alguns medicamentos do hospital sem autorização. Antônio, abalado pelas revelações e pelos acontecimentos recentes, pede a Aline que se afaste do hospital. Ele acredita que a presença de Aline pode causar mais problemas e perturbações emocionais no ambiente hospitalar. Aline, preocupada com o estado de Daniel, implora a Caio que lhe mande notícias sobre sua condição. Ela deseja estar atualizada sobre a saúde de Daniel e está disposta a fazer o que for necessário para ajudá-lo durante sua recuperação. Antes de morrer devido aos ferimentos do acidente, Daniel consegue ter uma conversa emocional com Irene. Ele confessa seu amor por ela e expressa seu pesar por todas as complicações que sua relação trouxe. Daniel busca o perdão de Irene e tenta transmitir seus verdadeiros sentimentos antes de partir. Irene, cheia de dor e luto, acusa Caio de ser responsável pela morte de Daniel. Ela culpa Caio por suas revelações e por todas as consequências trágicas que se seguiram. A acusação de Irene coloca Caio em um estado de profunda culpa e desespero. Caio revela à família que Daniel está com Aline e que o advogado não é filho de Antônio. Daniel fica transtornado com as revelações e sai de carro. Luigi e Petra vão atrás de Daniel. Daniel sofre um acidente. Antônio se sente enganado por Irene. Irene acusa Caio de ser culpado pelo acidente com Daniel. Caio diz a Aline que Daniel a enganou. Petra pega medicamentos do hospital. Antônio pede a Aline que saia do hospital. Aline pede a Caio para lhe mandar notícias de Daniel. Antes de morrer, Daniel diz a Irene que a ama. Irene acusa Caio de assassino.